Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando da sua face, né? Mais um dia estando em comunhão com Deus. Hoje é dia 17 de agosto de 2025, 21h04. A todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos, Luquele, graça e paz. Paula, vi que você entrou, boa noite, como é que tá aí em Portugal, minha irmã? Como é que tá aí? Shalom, Maria Rita, Shalom, Vanise, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Paula tá lá em Portugal, as chamas estão por lá, vamos orar por ela. Boa noite, Fatinha, paz do Senhor. Que todos sejam bem-vindos, né? Como sempre, muita coisa acontecendo, né? Graças a Deus. Nós estamos há 581 dias do término da geração da figueira. Olha, ela colocou aqui, está terrível, inferno na terra. Mas vocês estão em casa ou vocês estão fora de casa, Paula? Graça e paz, Eliane. Boa noite, Joelisa. Boa noite, Simone. Paz do Senhor. É complicado, hein? 508, Shalom, Andréia, 581 dias para o término da geração da figueira. Glória a Deus por isso, né? Boa noite, Rosane, graça e paz, que Deus te abençoe, minha irmã. Deixa eu só ver aqui, 581 dividido por 365, né? Que é o calendário nosso, 365. Peraí. Estamos em casa, mas já foi ativado o pleno de emergência da cidade. O negócio tá feio, hein? Só o Senhor, né? Vamos orar, né, Paulo? Orar para que Deus tenha misericórdia, né? Boa noite, Cleide. Seja bem-vinda, minha irmã. 581. Dividido. Não, dividido não. 365 igual. 1 ano e 6 meses nós estamos no término da geração da figueira. Orando muito. Vamos orar aqui também por vocês aí. Clamar ao Senhor. Aí não dá nem para dormir, né? Você já é madrugada aí. Boa noite, Fernanda. Irmãos, quem puder orar pela Paula, tá? Eles estão lá no fogo. Vamos orar, né? Aqui mesmo, nós agora aqui. Tá um pouca pessoa, mas vamos orar. O Senhor vai ouvir nossa oração. Na Fórmula 1, psicopatas. É isso aí. Entendeu? É isso daí. Não dá para dormir, não dá. Mas vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença. Eu e meus irmãos aqui, cada um numa parte do mundo, né? Numa parte do Brasil. E a Paula lá em Portugal. Senhor, Tu sabes a necessidade da vida dela nesse momento. Tu sabes que as chamas estão em volta. Que as chamas estão em volta da onde ela está, das terras dela. Os animaizinhos que ela cuida lá. Eu te peço em nome de Jesus. Que os teus anjos levem o fogo para longe, que a tua palavra diz que o Senhor guarda o teu povo. E eu te peço em tua interferência nesse momento, que os anjos soprem, Senhor, o fogo da região onde ela está e dos irmãos que ali estão também. Que o Senhor tenha misericórdia, que cubra com teu sangue, que a tua mão de misericórdia, de poder esteja sobre a vida deles, guarda as terras dela, as plantações que ela fez, tudo aquilo que ela fez para subsistência. Senhor, eu te peço, não deixe que nada venha sobre a vida dela, do Pedro e daqueles que estão ali, o teu povo que está ali. Nós confiamos no teu poder e aguardamos, Senhor, que o Senhor vai proteger. Nós confiamos em Ti, nós já estamos chegando na hora de mostrar que nós viemos, né? Ou nós temos fé ou não. E nós temos a fé, Senhor, que
O Senhor pode aplacar esse fogo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda ela e o Pedro lá em nome de Jesus. Que nada venha acontecer. Te louvamos, te agradecemos. O nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Nós estamos chegando na hora, meus irmãos, entendeu? Chegando na hora que nós vamos viver pela fé e por fé. Se preparem. Se preparem, porque a hora tá chegando para todos nós, tá? Todos nós tá chegando aí, a gente, né? Paz, Larissa, seja bem-vinda. Então, vamos clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor. Quem puder interceder pela Paula, em nome de Jesus, interceda para que o fogo não chegue na região que ela, quer dizer, na região já chegou, né? Que não chegue na casa dela e nem na terra dela. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, Cláudio Menezes. Irmãos, tem muita coisa acontecendo, né? Como todo dia a gente fala. Paz, Irmã Irene, paz. Muita coisa acontecendo, né? A gente fica meia aturdida, né? Está nas aldeias vizinhas. Em nome de Jesus, o fogo vai ficar, vai sucumbir, em nome de Jesus. E a gente fica, né, perturbado com tanta coisa, né? Tanta coisa. Satanás, ele já não se esconde mais, né? Não tá dando tempo de processar, exatamente. Satanás, ele já não tá se escondendo mais, ele já tá avisando, né, que ele veio para matar, roubar e destruir mesmo, né? E agora ele vem com poder total. Mas tem algumas coisas que nos chamam a atenção. E eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar. Nesse rebuliço todo, Deus está chamando muita gente para salvação. Nesse rebuliço todo, eu estava vendo agora o testemunho de um chinês que o pai dele era pastor, e o pai dele, no dia do casamento, já prenderam mais de 40 que estão tocando lá em Portugal, né? Isso é mandado, tá? Isso é fogo mandado. É gente que mandou tocar fogo. Pode ter certeza. Isso é proposital. Amém. Em nome de Jesus, Maria Rita. E nós temos que... Ele estava contando que na China, depois que o comunismo entrou, todas as outras religiões praticamente acabaram. Só ficou o cristianismo. E hoje, na cidade que ele vive na China, são 100 milhões de pessoas. Na região, tem 30 milhões de crentes que vivem em, como é que fala? Em pequenas igrejinhas que eles se reúnem no silêncio, ninguém sabe, entendeu? Tudo quieto, mas se reúne assim de 10 em 10 pessoas, pouquíssima gente. Nas cidades, ele estava falando que quanto mais a perseguição aumenta lá, mais o número de crentes cresce. É tremendo o testemunho dele, tremendo. E nós estamos no momento, né, no Ocidente, é um momento boa noite, Marisa, é um momento como a Paula lá está passando fogo lá em Portugal, né? Mas é um momento que nós temos que enfrentar tudo isso. Indústria do fogo, da madeira, prende e solta. Exatamente. Mas isso é mandado mesmo, entendeu? Isso é coisa mandada para destruir, né? Para destruir. Então, meus irmãos, nós temos que estar com a nossa vida preparada para sermos... Paz, Vânia. Para sermos... termos autoridade do Espírito Santo. Presta atenção. Nós precisamos estar com as nossas vidas diante de Deus corretas, para quando chega uma hora dessa você ter autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos andar na autoridade do Senhor, porque nós vamos pisar serpentes e escorpiões, entendeu?
Nós vamos pisar serpentes e escorpiões e nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Porque é um momento delicado, é um momento em que se aproxima já, né? Nós já estamos bem no finalzinho, tá? Hoje eu estava escutando Javier Palacios e eu fiquei assim impactada, né? Com o que eu escutei dele, né? Ele fala, irmãos, nós temos até 2027. Ele fala, nós temos até 2027. Porque as coisas estão vindo com rapidez, entenderam? As coisas estão sendo rápidas. Estão entendendo? Então, nós precisamos nos preparar para o que está vindo, né? Não ter medo. Tem um irmão que entrou lá no grupo, né? Eu acho que ele entrou porque ele está desesperado. E ele está desesperado por causa do Drex, né? O Drex era para sair agora, em setembro, né? Era para sair agora, não saiu. Deus não deixou. Mas você acha que as portas do Rio Grande do Sul foram abertas de propósito? Ah, com certeza que foram. Deus permitiu, né? Deus permitiu porque Deus tem um tratado com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está na lista de Deus. Nós não podemos não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul é a bota do Brasil, né? Aliás, não só o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São os lugares que tem mais, principalmente o Rio Grande do Sul, que tem mais lugares, né, que adoram aquela pessoa, né, aquele anjo caído, entendeu? E fazem trabalhos para esse anjo caído, né, para poder segurar o povo lá do Brasil Central, né? Entenderam? Eu não quero falar aqui explícito porque dá problema, né? Enquanto a gente puder evitar o problema, a gente evita, entendeu? Boa noite, Eliane. Mas nós precisamos ter em mente que Deus está tratando com o Brasil. O Brasil está debaixo de vara, entendeu? O Brasil está debaixo de vara. Boa noite, Edna. Paz do Senhor. Entenderam? O Brasil está sob vara, né? Sobre vara. Vara. Porque o Brasil, infelizmente, tem sido uma nação rebelde, né? Rebelde. Não só o Brasil, o mundo inteiro, mas o Brasil não era para ter a rebeldia que está tendo. Porque o Brasil é um país conhecedor da palavra. O Brasil não é qualquer país, não. O Brasil não é qualquer país. Digo para vocês isso. Não é. O Brasil é um país que tem tudo. Ele não é rico, né? Mas ele tem uma terra rica, ele tem tudo rico. Nós não temos... A riqueza do Brasil não existe porque quem está lá em cima consome tudo. Né? Nós somos escravos felizes, né? Escravos felizes do hominho lá de cima, entendeu? Por isso o Brasil, né? O Brasil não pode usufruir daquilo que tem, né? E isso vai estar na conta de Deus. Mas no milênio o Brasil continua. No milênio, não sei se você conhece sobre o milênio, mas no milênio o Brasil continua sendo Brasil. Entenderam? E a terra vai ser próspera do jeito que está aí. Vai ter prosperidade no Brasil. As nações que vão passar o milênio, elas vão provar da prosperidade que Deus vai dar para cada lugar. Elas vão provar disso tudo. É muito interessante, mas deixa eu voltar lá atrás, o irmão que estava lá desesperado, né? Perguntando sobre o Drex, né? Eu não conheço muito, mas eu vou falar um pouco que eu conheço. O Drex vai ser totalmente a moeda digital, não vai ter mais moeda de papel, né? E pelo Drex, eles vão saber aonde você gasta, o que você gasta, como você gasta, e eles, dependendo do seu comportamento, como na China, entendeu? Esses alimentos, se vamos precisar de água para cozinhar, esses alimentos só vai usar a água quem tiver a marca da besta. Minha irmã, você crê? Você tem fé? Você tem fé? Aqui é que mora a questão. Nós precisamos adquirir fé. Nós precisamos adquirir fé.
Nós precisamos adquirir fé que Deus vai mandar os seus anjos nos abastecer. E se for para nós sairmos de onde nós vivemos e ir para outro lugar, onde tem água abundante e tudo mais, o Senhor vai nos levar. Meus irmãos, nós vamos aprender a ter fé. É o que eu quero falar para esse irmão, se ele escutar a live, se ele aparecer aí. Que tem a Drex ou não tem a Drex, o Senhor é aquele que nos provê. Ele nos dá a provisão. O Senhor nos dá a provisão. Meus irmãos, eu passei por uma situação muito difícil, que todo mundo aí já sabe, a maioria sabe, mas tem muita gente que entrou agora e não sabe. Uma época que todo mundo estava ganhando dinheiro e eu estava simplesmente atada de pé e mão, sem ter condições para nada, jogada numa favela para morar com as minhas filhas. A minha casa que eu morava, nem banheiro direito tinha. E eu ia no mercado 2 vezes por semana, que o meu irmão me mandava dinheiro nessas 2 vezes por semana. Ele me mandava dinheiro para eu poder me manter, entendeu? Na alimentação. E eu, desesperada, né? Desesperada, e eu conto sempre aqui, eu colocava a minha escova de dente, quando as meninas enrolava em saquinho de supermercado. Porque eu sempre tive armarinho de banheiro, sempre tive, né, uma vida boa. E de repente eu me vi num ponto que eu tinha que colocar as escovas num copo e separar cada uma amarradinho com saquinho de supermercado para não ter perigo de contaminação, né? E eu ia no mercado todo, na quarta e na sexta, eu ia no mercado e ali eu olhava para, como é que diz, para aquelas capinhas de escova de dente, custava R$3,90 ou R$3,40, uma coisa assim. 4 capinhas, né? E aí, exatamente, o colorido me sustentou. Passei por um tempo de tribulação, o colorido me sustentou, ele me suportava ouvir de Jesus, não suportava. Mas o Senhor enviou ele. Deus envia quem ele quer. E aí, o que aconteceu? Todo dia, as 2 vezes que eu ia por semana no mercado, eu olhava para aquilo e falava, meu pai, eu preciso tanto disso, mas se eu comprar, eu deixo de levar leite e pão para casa. E eu não posso, não posso comprar, vai fazer falta. E assim, meus irmãos, assim, foi por uns 4 meses. Eu fui morar numa favela, pra vocês terem ideia. Eu saí do melhor bairro de Maringá para morar numa favela. E daí, quando foi um belo dia, de manhã assim, umas 11 horas da manhã, que a gente dormia pela manhã, a gente não dormia, passava a noite acordada, que eu já contei para vocês. Eu e as minhas meninas passávamos a noite toda acordada. E quando foi um dia, na hora que eu levantei, umas 11 horas da manhã, meu telefone tocou. Era da época do celularzinho tijolinho, né, os tijolinhos. E era uma moça que orou por mim por muito tempo, a Valesca. Ruth, onde você tá? Eu falei, por quê? Ela falou assim, faz 1 mês que eu sonho com você todas as noites. Eu preciso falar com você. Eu preciso te ver. Eu falei, eu não vou te passar meu endereço, não. Eu falei, eu tenho vergonha de onde eu tô. Eu falei, eu sinto muito, Valesca, mas aqui na minha casa ninguém vem. Eu falei pra ela, onde eu tô morando ninguém vem. Ela falou, Ruth, eu preciso te ver. Eu falei, minha irmã, eu não posso. E ela falou para mim assim, quem tá mandando eu ir na sua casa é Deus. Eu preciso ir te ver. Eu falei, bom, já que é desse jeito, então eu vou passar o endereço. E passei e fiquei. Ela falou assim, olha, até a tarde eu tô chegando aí. Eu falei, tá bom. E eu falava, Senhor, tem misericórdia. O Senhor foi trazer gente aqui, na minha casa, nesse barraco que eu tô vivendo. Senhor, tem piedade de mim. Quando foi lá pelas 5:30 da tarde, chegou o carro dela, um Logan, lá na frente do portão. Tinha um portão desses alambrados, parecendo um portão de fazenda.
E ali ela desceu, ela e uma amiga dela. E vieram, oraram, tudo. Ela falou, olha, eu não vim aqui para ver a casa, eu vim aqui para ver você. Falei, tá bom. E oraram, e eu ali, né, envergonhada, me sentindo muito mal naquela situação toda. E de repente ela falou assim, Ruth, eu tenho um negócio para te dar, eu te trouxe que Deus mandou trazer para você. Eu falei, tá bom, fiquei esperando. Falei, vamos lá no carro, vamos lá. Deixei minhas filhas, eu não deixava minhas filhas saírem. Eu tinha muito medo de verem minhas filhas e ser perigoso, porque era um lugar de muito bandido, lugar de gente, pra vocês terem ideia, morria um por dia ali naquela região, assassinado. E aí eu desci e fui, quando ela abriu o porta-mala do Logan, aquilo explodiu de tanta compra que tinha lá dentro. Explodiu. E o Logan tem acho que cabe umas 3 de mim lá dentro, porque o porta-mala é enorme. E aí eu fui levando para dentro a compra, fui levando. A cozinha que eu tinha devia ter em torno de 2,5 metros por 1,5, devia ser mais ou menos isso. Lotou de coisa, até em cima, tudo empilhado um em cima do outro. E ali, engraçado que um dia antes a minha filha falou assim, mãe, o meu creme acabou, o que eu vou fazer? Falei, minha filha, vira o pote de cabeça para baixo e vamos ver o que Deus vai fazer com esse creme, porque ela tem um problema na pele que resseca muito a pele dela, ela todo dia tem que passar um creme, senão ela não, a pele dela, como é que diz, esfarela. E assim eu fui tirando, de repente, o pote do creme da minha filha. Mas não era potinho, era potão. Tudo era tamanho família, tamanho grande. Daí a pouco, os shampoos que minhas filhas usavam, é o Cef, desse tamanho. Mas não era 1 e 2, eram 4. Entenderam? E aí foi vindo, era sabonete, era tudo do bom e do melhor. Não era uma compra para qualquer pessoa, era uma compra para ela própria. E ali foi tirando carne, veio carne para o mês inteiro. Tudo veio para o mês. Era uma compra assim astronômica. Ela deve ter, no dinheiro de hoje, ela deve ter gasto naquela compra uns 3 mil reais. No dinheiro de hoje. Irmãos, quando foi no último pacote, até ração para meus bichinhos veio. Quando foi no último pacote, quando eu olho no pacote, lá no fundo, o que tinha lá? As cachetinhas de colocar na escova de dente, que só eu e Deus sabíamos, que eu não contava para as meninas, porque se eu contasse ia deixar elas mais amarguradas ainda da situação que nós estávamos. Só eu e Deus sabíamos daquilo que eu precisava e do tanto que eu queria aquilo. Tá entendendo? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que olha para o teu coração e vê o que você tá, a tua necessidade. E ele prepara a tua necessidade. Tá entendendo? Presta atenção. Irmãos, quando eu me mudei para aquele lugar, que meu filho me levou para aquele lugar, nós tínhamos 4 meses pago de aluguel daquele lugar. Escuta isso, 4 meses pago de aluguel naquele lugar. E quando passou um mês mais ou menos, né? Eu recebi uma amiga minha de São Bernardo do Campo, o nome dela é Edilamar. Ela fazia patchwork como eu. A gente fez uma amizade muito grande, né? Muito grande, porque a gente ia nas feiras de patchwork, a gente sempre se encontrava. E ela também era crente como eu. E quando foi um belo dia, ela no Messenger, né? Porque graças a Deus, o que Deus não deixou sair a internet, meu irmão pagava a internet para mim, porque era como a gente se comunicava, né? E aí ela me escreveu, Ruth, está tudo bem com você? Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, você tá com seu marido? Eu falei, não, meu marido me abandonou agora de uma vez. Como assim? Aí expliquei para ela tudo direitinho, né? E ela falou assim, e como você está? Eu falei, Edi, eu não quero nem te falar como é que eu tô, porque eu tenho vergonha de falar como é que eu tô.
Ela falou assim, minha irmã, fala, porque é o seguinte, eu fecho o olho, eu te vejo. Eu não posso ficar quieta que eu vejo você na minha frente. Tá acontecendo, eu falei, eu vou ligar para ela, vou escrever para ela, porque tá acontecendo alguma coisa com ela. Aí eu contei para ela o que estava acontecendo, né? Aí ela falou assim, Ruth, quanto você precisa para pôr o seu ateliê? Eu falei, Edi, eu preciso do dinheiro do aluguel para eu poder pôr o meu ateliê de novo, para poder trabalhar. Falei para ela. Mas eu não tenho condições, porque para eu entrar num aluguel desse, ninguém vai financiar algo com uma pessoa que tá na miséria que nem eu tô. Que tá na miséria que nem eu tô. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu vou te mandar 5.000 reais. Desse jeito, ela falou para mim. Eu vou te mandar 5.000 reais que dá para você pagar 1 ano de aluguel. Eu falei, não, eu não posso aceitar um dinheiro desse. Naquele tempo, 5.000 reais era muita grana. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Eu falei para ela, não posso. Não, mas eu tenho que te mandar porque Deus está mandando. É Deus que está mandando. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Me dá 3 dias. Eu vou orar. Se o Senhor me confirmar no meu coração que é para eu aceitar esse dinheiro, eu aceito. Mas se não, eu não vou aceitar. Falei, então tá bom, 3 dias então. E ali eu fui orar, fui clamar a Deus, e aí o irmão que orava comigo, ele falou assim, não, irmã Ruth, aceita, porque esse dinheiro vem da parte do Senhor para a sua vida, esse dinheiro está vindo da parte do Senhor para a sua vida. Irmãos, quando daí 3 dias ela me ligou, e daí, Ruth? Falei, tá, Madi, pode mandar então, porque Deus confirmou que é da parte dele que esse dinheiro está vindo. Irmãos, eu tinha 4 meses de aluguel pago, né? Chegou agosto, eu comecei a me desesperar. E eu falei, ela falou assim pra mim, não gaste esse dinheiro a não ser pro ateliê. Eu falei, com certeza. E esse dinheiro ficou na conta do meu irmão em Santa Catarina, aguardando eu conseguir alugar um lugar para eu colocar o ateliê e não conseguia. E quando foi em agosto, eu comecei a me desesperar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Já é o último mês do aluguel pago e eu não tenho mais condição de pagar esse aluguel. E agora o que eu vou fazer? Eu vou para a rua com as minhas filhas. Nós vamos ficar desalojadas totalmente. Senhor, tem misericórdia. Comecei a clamar a Deus. Aí eu escutei assim, mas eu mandei o dinheiro para você. Aí eu comecei a conversar com Deus. Mas como que o Senhor mandou dinheiro para mim? O dinheiro que tem no banco é para o meu ateliê. Ele falou assim, eu escutei, ele falou assim para mim, mas e você? Quem é o ateliê? O ateliê é você. Se você não existe, o ateliê da Ruth Urbinati também não existe. O dinheiro que eu mandei é para custear você ficar aqui até o tempo de você sair daqui. Aí eu entendi, irmãos. E aí eu comecei a mandar, pedir, meu irmão mandava o dinheiro já diretamente para a imobiliária, entendeu? E pagava o aluguel daquele buraco que eu tava ali. E ali eu comecei a me manter com aquele dinheiro também, porque eu não tinha mais por onde pegar. Meu irmão mandava um tanto, mas não era suficiente, né? Para tudo. Então eu pagava a água, a luz, né? E ali eu fui me mantendo até que chegou o mês de dezembro. Chegou o mês de dezembro, eu só tinha uma parte do dinheiro. Olha isso, como Deus faz. Já tinha acabado o dinheiro, né? Já tinha acabado o dinheiro, porque eu gastava 800 reais, entenderam? 800 reais que eu tinha que dispor. E aí, meus irmãos, eu sei que chegou dezembro, eu falei, meu Deus, e agora? Não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para pagar a luz, se não tem dinheiro para pagar a metade, só tem a metade do aluguel. E agora o que eu vou fazer? E aí, meus irmãos, o desespero foi entrando, e o desespero foi entrando. E eu lembro que eu tinha que ir na casa de uma irmã amiga minha, e eu tava usando o tênis masculino, porque eu não tinha nem tênis mais eu tinha para calçar. Tinha tudo, parecia que passou um furacão nas minhas coisas. E aí eu fui para casa da Alzira aquela manhã com só a passagem da ida, porque eu não tinha passagem da volta. E eu morava em torno de 10 quilômetros da onde eu estava indo de ônibus. Eu falei, eu vou ter que sair meio-dia, vou chegar em casa
somente à tardezinha. E como que eu vou chegar? Porque, além de tudo, eu tinha deixado as minhas filhas com um pão e a última coada de café. E eu tava em pânico, eu tava em desespero. E eu lembro que eu entrei, depois vocês buscam aí a Avenida Itororó. Eu entrei na Avenida Itororó, era mais ou menos dia 20 de dezembro. E as minhas lágrimas começaram a cair pesado no chão. Eu escutava elas caírem pesado no chão. E eu gritei, eu vi que não tinha ninguém. Não tinha ninguém na rua ali. Eu comecei a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão da minha vida, porque eu já não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais para onde cair. Eu já caí no último. O último que eu podia ir, eu fui. Eu tô nele. E eu preciso agora das tuas bênçãos. Aí eu lembrei daquela parte, né? Em 54 de Isaías, que diz que o Senhor é o nosso marido, né? É o teu marido. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu marido. Então, Pai, eu preciso que o Senhor haja como tal. Eu nunca me esqueço desse dia. E as minhas lágrimas, irmãos, elas pesavam. Eu cheguei na casa da Alzira que eu estava completamente, que eu não conseguia nem enxergar, de tanto inchaço que estava o meu rosto. Ela: Ruth, o que você tem? O que você tem? Eu falei: Alzira, olha a minha situação, eu não sei o que eu faço com as minhas filhas. Não sei, eu não sei o que vai acontecer comigo. Agora a situação chegou num nível dramático. Daí a pouco toca meu celular. Era a moça que era pianista do coral que eu fui regente durante 12 anos, 11 anos, aliás. A Sandra: Ruth, onde você tá? Falei: Sandra, eu tô aqui na casa da Alzira, aqui como é que diz, perto do cemitério. Ela falou: me passa certinho o endereço que eu tô indo aí pra te ver. Falei: tá bom. Né? Tava na casa da Alzira, não era lá no outro lugar, né? Aí ela veio, chegou, me abraçou, conversou e tudo mais. Ela falou assim: vamos lá no carro que eu tenho um negócio pra você. Quando ela abriu o porta-mala do carro, irmãos, tinha caixas enormes, toda embalada de, como é que chama? Da Natal. E ela foi tirando as caixas. Ela tirou umas 4 caixas, imensas as caixas. E ela me entregou um envelope e disse assim para mim: olha, isso aqui é para você comprar o Chester para comer com as meninas. E isso aqui eu trouxe para você. Tá aqui o dinheiro, você paga o táxi direitinho e vai para tua casa. E eu já tô vendo uma casa para você voltar para viver aqui no centro de novo. Eu já tô vendo a casa. Então, a partir do dia 15 de janeiro, se prepare que eu vou te chamar para você escolher que casa você quer morar. Desse jeito. Irmãos, quando eu abri aquele envelope, tinha o valor para terminar de pagar o aluguel, para pagar a água, a luz, e ainda sobrou dinheiro para eu poder passar com as meninas até ela me tirar de lá, porque aí ela me tirou de lá, né? Ela me tirou daquele lugar e eu vim morar aqui, onde eu sempre morei, na Zona 5. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que provê, é o Deus provedor. Você acha que Deus não vai prover nesse momento agora que nós vamos entrar? Você acha que Deus não vai fazer aquilo que ele prometeu, que é cuidar de nós? Você acha que Deus cuidou do povo dele lá no deserto e vai nos deixar desamparados aqui agora? Não, meu irmão. Você tem que acreditar. Por mais que o teu coração bata forte de medo, você fala: eu acredito no Deus que eu sirvo, eu acredito no Deus da Bíblia, eu acredito no Deus provedor. Por mais que que o teu coração diga não, a tua boca tem que dizer sim. Você tem que confessar que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tá entendendo? Você precisa. Irmãos, às vezes eu penso que eu passei por tudo isso. Primeiro que foi para provar, porque eu era completamente incrédula. Eu não acreditava em nada disso que eu tô te falando. Eu não acreditava em nada disso que eu tô te contando. Eu só tô te contando porque eu passei. Então eu acredito que Deus tirou a minha incredulidade e me trouxe para esse dia aqui agora, para contar para você
que Ele é aquele que provê. Ele é aquele que dá para nós o que nós necessitamos. Além do que você precisa, Ele dá. Tá entendendo? Ele já preparou o nosso futuro, irmãos. Você tem que crer. Ele já preparou o nosso futuro. Shalom, Eliane. Entendeu? Ele já está no nosso futuro, sabendo tudo que você precisa, sabendo tudo que eu preciso. Tá entendendo? Ele já preparou tudo. Você só precisa crer e fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? É que você guarde os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus. Entendeu? Eu não era duro, meu coração era uma pedra. Pensa numa pedra de... E eu crente, hein? Eu crente, e já vi coisa na minha vida que só Deus sabe. Mas eu era uma pedra. Eu era uma pedra. A minha cabeça é que Deus era Ele lá e eu cá, e eu que me virasse. Até que Deus transtornou a minha vida de uma tal forma que hoje eu vivo uma vida completamente diferente do que eu era há 20 anos atrás. Esse é o nosso Deus, irmãos. Mas tem uma condição. Nós temos que nos render a Ele. Nós temos que... nós não podemos ser cabrito. Nós não podemos ser bode. Entendeu? O bode, a diferença do bode para a ovelha, né? Que eles são tão parecidinhos, né? Mas o bode, ele tem a cabeça para cima. A ovelha tem a cabeça para baixo. Você já reparou isso? O bode está sempre pulando com a cabeção para cima. A coisa mais fácil de um laçador pegar é um bode. Mas a coisa mais terrível para um laçador fazer é pegar uma ovelha. Porque a ovelha está sempre com a cabecinha para baixo. Você sabia que a ovelha ela vai sozinha para o matadouro? Ela sabe que ela vai morrer. Ela vai e ela coloca a cabecinha para matarem ela. Você sabia disso? Olha que coisa mais linda. O carneiro, se você matar um porco, você não sabe o tanto de grito que vai ter. Mas o carneiro não. Ele só chora. E ele vai para o abate, só chorando. Jesus foi a ovelha, né? Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só chorou e foi pro abate. Sabe por causa de quê? Por causa de mim e de você. Ele se deixou abater para salvar nós todos. Ele se deixou abater porque ele olhou lá de cima. E quanta gente que ele ia perder se ele não fosse para aquela cruz. Então ele se deixou levar. Ele poderia ter chamado os anjos do céu. Ele poderia ter chamado os anjos do céu para virem acudir ele. Ele era o rei. Ele era o Senhor dos senhores. Ele era tudo. Mas não. Ele olhou para trás e ele viu, se eu retroceder, eu vou jogar uma humanidade inteira no inferno. E eu não vou fazer isso. Porque eu combinei com meu pai que eu ia morrer por eles. Se eles pecassem, eu daria a minha vida por eles. E Jesus vai para o matadouro. E nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes sem causa, né? A nossa rebeldia. Então, meu irmão, se você quer ter as bênçãos do Pai, você quer ter as bênçãos do Senhor na tua vida, cumpre os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entendeu? Não é difícil, meu irmão. Não é difícil fazer a vontade de Deus. É prazeroso. É prazeroso fazer a vontade de Deus. É isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, porque hoje eu fui muito tocada por um assunto que é um tabu para muitos crentes, porque nós aprendemos tudo, né? Tudo errado, né? Tudo errado. Infelizmente, a Bíblia foi conturbada, né? Eu falo isso porque o Senhor me tirou do CNPJ e me ensinou dentro da minha casa. O Senhor me ensinou a palavra dele de uma forma que nem eu conhecia.
Entendeu? Então eu quero que você olhe em Apocalipse 14, no versículo 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Presta atenção. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que é os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Os mandamentos de Deus são 10 mandamentos. Vamos lá para Êxodo. Vamos lá para Êxodo 20, né? Êxodo 20. Opa, estou passando para frente. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um cronograma, mas Deus fez outro. Eu ia começar por um versículo, mas o Senhor falou para mim, não, começa com o final. Então vamos lá, vamos fazer como Deus está mandando, orientando. Êxodo 20, nós vamos fazer agora como é que diz? Um trabalhar com a palavra de Deus aqui, tá? Êxodo 20 diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: em mim o Pai me abateu todo orgulho na soberba em minha irmã. Tremendo, mas ele tocou e até eu entender que eu tenho um Pai e me rendi a ele. Hoje eu sigo em espírito e em verdade em sua palavra. Exatamente, comigo foi desse jeito também. Comigo foi isso aí. Porque eu era tenebrosa. Você não tem noção do que eu era. Terrível. Hoje eu não sou nem uma unha do que eu era. Mas vamos lá. Êxodo 20, vamos ler. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Presta atenção. Esses são os mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está nos 10 mandamentos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.
E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. Aqui estão os 10 mandamentos. Mas, irmã Ruth, o sábado agora é o domingo. Quem te disse isso? Hã? Quem te contou essa história? Você quer ver? Vamos lá para Gênesis? Vamos para Gênesis. Gênesis 2. Olha aqui, ó. Gênesis 2, de 1 a 3. Olha isso aqui. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram abalados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então presta atenção. Deus santificou o sábado lá na criação. Quando ele criou a terra, ele trabalhou durante 6 dias inteiros. E ele viu que tudo era bom, tudo estava perfeito. E no 7º dia ele descansou. E ele santificou. Entendeu? Não foi lá nos 10 mandamentos que ele santificou. Não. Lá ele confirmou que ele tinha santificado no início da criação. Então, meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Até os 10 mandamentos, todo mundo guardava o sábado. Entendeu? Abraão guardava o sábado. Todo mundo. Não tinha judeu ainda, não tinha israelita ainda. Não. Os israelitas foram formados em Jacó. E Jacó, eles foram formados como nação no deserto, na prova do deserto. Ali, Deus confirma a santidade do sábado. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, isso já passou. Jesus morreu e ressuscitou no domingo. Quem disse que Jesus ressuscitou no domingo? Você já fez a conta? Presta atenção, Jesus não morreu numa sexta-feira. Jesus morreu numa quarta-feira. Porque ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então presta atenção. Quarta de tarde, quarta noite, quinta noite, sexta noite. Quarta de tarde, quinta de tarde, sexta de tarde, sábado à tarde. Jesus ressuscita ao pôr do sol. Jesus não ressuscitou no domingo, ele ressuscita no final do sábado. Tá entendendo? Isso que eles pregam por aí de sexta-feira da paixão, isso é mentira do Satanás. Isso não existe. Aí você vai falar pra minha irmã Ruth, você tá ficando louca. Não, meu irmão, você lê a Bíblia que você vai entender. Jesus morreu numa quarta-feira, na Páscoa. Ele passou os dias de pão. Ah, mas é véspera de sábado. Não, meu irmão, não é o sábado semanal. É o sábado do Shabaton. Shabaton eram dias feriados, que era o Shabaton dos pães ázimos. Tá entendendo? E depois vem as primícias. Presta atenção. Jesus não ressuscita. Aliás, ele não morre na véspera do sábado semanal. Ele morre na véspera do sábado de festa. Tá entendendo? Presta atenção. Presta atenção. Tá entendendo? Então, olha bem a coisa. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, como que... Mas nós não aprendemos desse jeito. Realmente não aprendendo. Torceram a Bíblia inteirinha. Torceram tudo. Quando Constantino viu que ele podia ganhar muito montando uma igreja, presta atenção. Quando Constantino viu que podia ganhar de não perder o reino, assimilando essa igreja, o que ele faz? Ele tinha o dia do Deus Sol.
Sol Invictus, né? Ele tinha o dia do Deus Sol. E esse dia ele resolveu fazer uma mescla, né? Vamos juntar uma coisa na outra, né? Eu pego a minha religião mitraísta junto com a religião que está surgindo aí agora. A gente faz um arranjo e subverte muita coisa, mas fica tudo nos moldes que nós precisamos. E a gente financia aqueles que são mais arrojados para dinheiro e não ligam para a verdade da palavra. E a gente faz um arranjo. E fizeram um arranjo. E colocaram o dia do Sol Invictus, né? Como domingo, Dominus, né? Entendendo? E tiraram, né? Mas os valdenses não entraram nisso, os huguenotes não entraram nisso. E vários outros grupos que tinham nessa época não entraram nisso. E esses grupos começaram a ser perseguidos pela igreja porque não aceitavam essa inverdade. Mas tem um detalhe. Uma mentira falada por vários anos começa a virar verdade. Se você ler a Bíblia, você não vai achar nada disso. Mas lá tem um livro deles que chama Catecismo, né? Catecismo, que lá fala. Lá mudou os 10 mandamentos. Eles tiraram, não me lembro qual foi o mandamento que eles tiraram e dividiram em 2. E colocaram que é para guardar os domingos e dias de guarda. Que dias de guarda são esses? Não são as festas do Senhor. São os dias dos personagens do Sol Invicto. Dia de Tamuz, que é dia 25 de dezembro, né? Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Dia de Tamuz, dia 25 de dezembro, transformaram ele no dia do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu nesse dia. Provavelmente Jesus nasceu no dia 11 de setembro. Provavelmente Jesus nasceu no dia 11 de setembro. Presta atenção, meu irmão. Quanta mentira assumida. Mas o Senhor está pedindo para que nós voltemos às veredas antigas. Nós temos tempo para voltar para as veredas antigas. Nós temos que ter entendimento para voltar para as veredas antigas. É as veredas que estão escritas nessa palavra. Por que será que Jesus vai voltar agora no 7º milênio? Você já parou para pensar nisso? Você sabia que Deus deu 6.000 anos para o homem se converter? Você sabia disso? Aqui em 6 de Gênesis, no versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que é? Qual é para Deus? Presta atenção. Os anos para Deus são cada 50 anos. 120 multiplicado por 50 vai dar 6.000. Deus deu para o homem trabalhar sobre a terra por 6.000 anos. Deus deu para o homem, junto com o Satanás, vamos colocar assim, porque o homem passou o documento que ele tinha para reger a terra, ele passou para o diabo, e o diabo hoje rege a terra junto com os homens, não é verdade? Então eles têm o prazo de 6.000 anos para ficar aqui. Esses 6.000 anos já está acabando. Pelo calendário caraíta, dos judeus caraítas, tá? Nós já estamos no ano 5.996. 5.996. Que é o calendário certo. Presta atenção. Então, nós já estamos para completar os 6.000 anos e estamos para entrar no ano milenar de Jesus. O que é o ano milenar de Jesus? É o ano sabático. É o ano sabático porque Deus santificou o sábado. Entendeu? Então, presta atenção. Presta atenção. Nós temos que estar ligado na situação, porque nós estamos tendo tempo para ver. Mas, irmã Ruth, e aqueles que não entenderam isso? Deus vai julgar cada um segundo aquilo que entendeu. Deus não é tirano.
Deus é justo. Ele sabe que as mentiras foram contadas. Ele sabe de tudo isso. Mas tem aqueles servos dele que serviram a ele, que Deus usou eles. E Deus vai julgar eles de acordo com o entendimento que eles tiveram. Mas nós aqui agora não. Nós aqui estamos entendendo exatamente, Vanise. Exatamente isso. É como se dissesse assim, tá vendo? Você nasceu nesse dia, mas eu acabo com a humanidade nesse dia. Irmã Ruth, quando a gente morre, nós já seremos julgados ou ficamos dormindo até o julgamento? Não, quando a gente morre, nós vamos para o seio, não o seio de Abraão agora, porque o seio de Abraão já acabou. Mas nós entramos, né, no descanso do Senhor, entendeu? Nós ficamos no lugar onde as almas, né, as almas estão descansando, entendeu? Então, os adventistas nesse dia, nesse quesito do sábado, estão certos, tirando Ellen White? Sim, não tá errado. O problema é o seguinte, é que eles colocam o sábado como salvação, e o sábado não salva. Mas os salvos em Cristo, aqueles que amam a Cristo, guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Entendeu? Então eu não posso julgar você porque você não guarda o sábado. Não, eu não posso fazer isso. O pecado está aí. Eles colocam o sábado como como é que diz? Direção de quem não guardar vai para o inferno. Não é assim. Não é assim. Entendendo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter disciplina. Jesus, né? Jesus, ele... Vamos Mateus 12, quer ver? Vamos lá para Mateus 12. Vamos ver o que Jesus está falando aqui. Presta atenção. Mateus 12. Versículo 11 e 12. Vamos lá. Mateus 11, 12, aliás, versículo 11 e 12. Desculpa aí, eu errei. Diz assim: E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha... Aí vou ler do começo, vou ler do 9, tá? E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu, e ficou sã como a outra. Irmãos, presta atenção. Quando Jesus vem ao mundo, os judeus já tinham feito muita coisa em cima do sábado. Eles já tinham colocado muitos outros mandamentos em cima do sábado que não estavam na palavra de Deus. Presta atenção. Por exemplo, Davi, ele entrou e comeu o pão da proposição. Os discípulos pegaram as espigas para comer no sábado. O que nós temos que reverenciar o sábado? Onde é que está a questão? Eu tenho que tirar esse dia, saber que esse dia é um dia preparado pelo Senhor. É um dia que eu tenho que... Eu evito de fazer coisas para ganhar dinheiro. Entendeu? Aliás, para ganhar dinheiro não faço. Mas eu evito. O que eu puder fazer, na sexta-feira eu vou fazer. E eu vou deixar o sábado para eu ler minha Bíblia, para eu estar em comunhão, mais comunhão com o Pai, para descansar. Tá entendendo? Então nós temos que ter essa temperança. Jesus era temperado. Ele curava no sábado, ele pregava no sábado. Ele pegava espigas no sábado. Ele disse que como que vai ver um bichinho caindo num poço e não vai tirar ele porque é sábado? A gente tem que ter inteligência. Eu não vou parar num dia que é destinado ao Sol Invictus. Então, no dia do Sol Invictus, é que eu vou trabalhar para valer. Mas no dia do sábado,
eu vou ficar recuada, meditando na palavra, agradecendo a Deus porque Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Entendeu? Eu vou ter um momento com a minha família, eu vou ter um momento para olhar para o céu, para olhar para a natureza e saber que Deus criou tudo isso e agradecer a Ele. Então nós temos que ter inteligência. O que é, na realidade, guardar o sábado? Irmãos, eu fui adventista por 11 anos da minha vida. Fui regente de coral da Igreja Adventista, 11 anos da Igreja Central de Maringá. Fui diretora de música por 11 anos na Igreja Adventista. E eu ficava impressionada de ver o seguinte, o pessoal ficava louquinho, desesperado para o sol se pôr, para todo mundo ir correr para o shopping. Entendeu? Não existia uma, como é que diz? Existia uma hipocrisia. Não é assim que a gente vive. Nós temos que reverenciar o sábado, agradecer a Deus pelo sábado, parar realmente, dar uma parada, para. O que você ia parar no domingo, você para no sábado. Entendeu? Porque é mandamento, está escrito. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas eu não quero ser hipócrita de dizer que eu às vezes não faço nada no sábado. Às vezes eu faço até um almoço no sábado. Eu faço louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Tá entendendo? Glorificando. Eu tenho uma dúvida sobre o DNA, sobre a adulteração de DNA. Devemos ou não doar ou receber transfusão de sangue? Olha, minha irmã, eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu, na minha visão, não faria isso. Entendeu? Exatamente, tudo com reverência, sem religiosidade, exatamente isso. Sem atacar o nosso próximo. Olha o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou mostrando que o sábado ele só foi confirmado nos 10 mandamentos, mas ele foi instituído na criação. Tá entendendo? Então, exatamente, o domingo foi imposto como o dia do Senhor, e não é. É o dia do Deus do Sol Invictus, né? Sol Invictus. Mas eu posso, Paulo diz que aquele que guarda, guarde para o Senhor, e aquele que não guarda, não guarda. Tá entendendo? Ele deu essa opção. Mas eu acredito que Paulo ali está falando dos sábados de festa. Entendeu? Dos sábados de festa. Aí sim. Eu também não, pois carregamos energia. Não entendi. Eu acredito que Paulo ali estivesse falando dos sábados de festa, né? Dos sábados da lua nova, de festa, né? Porque eles tinham aquele costume, né? Eu acredito que seja isso, porque para eles era comum parar no sábado. Era comum ir para a sinagoga ler a Bíblia no sábado. Entendeu? Isso era para ele. Ah, sangue, tá jóia? É. Isso, exatamente, carregamos energia. Exatamente, tem um ano sabático, que tudo deveria parar, mas nem Israel para, entendeu? Quem tem terra, principalmente, é o ano de todo mundo parar a terra, descansar. Irmãos, eu sou sincera dizer para vocês, esse negócio de transfusão de sangue, eu não. Conhecendo o que eu conheço hoje sobre o sangue, presta atenção, conhecendo o que eu conheço hoje sobre o sangue, conhecendo o que eu conheço hoje, o que eles fazem no sangue que é tirado, eu não. Porque é o seguinte, irmãos, existem jeitos de só pela alimentação o sangue aumentar na pessoa. Não precisa transfusão de sangue. Tá entendendo? É como a Fernanda colocou, carregamos energia. E a minha energia não é a sua energia. Tá entendendo como é que é? É. Então, exatamente, fomos enganados em tudo. Então, hoje, jamais eu acho que eu só doei sangue uma vez. Uma vez só que eu doei, que me pediram, aí eu fui lá e doei. Mas eu hoje, jamais eu não, de jeito nenhum, entendeu? E vou te dizer, você vai lá e doa, eles vão e vendem. Entendeu como é que é? Vale uma fortuna.
Você come carne de porco e vaca? Eu como carne de porco. Eu como ainda como. E eu vou contar para você por que eu comecei e voltei a comer carne de porco. Mas eu não sou de comer, a única coisa que eu ainda como é, como é que diz, às vezes uma linguiça. Mas eu quero que você preste atenção no que aconteceu comigo. Eu fiquei 11 anos sem comer carne de porco. 11 anos. Quando eu fiquei nessa situação, que deu, ano passado o povo ficou exatamente com HIV. É isso aí. Quando eu caí nessa situação toda, eu não tinha dinheiro para comprar, como é que fala? Para comprar proteína, né? Comprar carne. E um dia eu tava sem dinheiro e a única carne que tinha que eu podia comprar era carne de porco. E eu olhei para aquela carne de porco e eu falei, Senhor, o que eu faço? Só tem essa carne que eu posso comprar. Opa! Só tem essa carne que eu posso comprar. E agora, Pai, o que eu faço? Eu escutei no meu ouvido, compre. E eu comprei. Mas, você olhando, a minha situação era muito difícil na época. Mas você olhando o que tem na carne de porco, a gente não deve comer. Eu não tô nem falando por causa do que tá aqui. Eu tô falando pelo que tem, tá? Pelo que tem. Eu sou sincera, eu podia dizer aqui pra você que eu não como, mas eu como. Eu como, às vezes, não é sempre não. Eu compro, às vezes eu compro linguiça, mais que isso não. Não gosto. Entendeu? Não me sinto bem. Mas eu não tenho nada com ninguém que coma carne de porco também. Não tenho. Eu acho que isso é uma coisa que é pessoal e a pessoa tem que, como é que diz? Tem que pedir a Deus a visão. Porque Paulo disse, compre tudo que tem no açougue, né? Sem perguntar. Aí eu sei que ele também está falando sobre a comida colocada para, como é que fala? A comida colocada para, Senhor, ídolos, né? Os ídolos, entendeu? A Bíblia fala que a carne de porco é imunda porque os demônios entrou nele. Não é por causa dos demônios terem entrado nele. Não é. Não é por causa disso, não. Ele é todo animal que tem a unha fendida. Acho que é a unha fendida, acho que é isso, né? Não se deve comer. Não é só o porco. Não é só o porco. Você não pode comer o camelo. Tem vários animais que você não pode comer, como o peixe. Você não deve comer, pela Bíblia, você não deve comer o peixe de couro, só o peixe de escamas, entendeu? Exatamente, o inhame sobe os glóbulos, exatamente isso. O inhame é muito bom, o brócolis é muito bom para isso aí. Então, irmãos, nós temos que... Pedro, quando teve aquela visão, ele viu, né? Ele viu aquele lençol e todos os animais que ele não comia estavam lá. E Deus mandou ele matar e comer. E tem outra coisa, quando você vai para o concílio de Jerusalém, a única coisa que ficou para os gentios, presta atenção, para os gentios, está em 15 de Atos dos Apóstolos, depois vocês leiam lá, ficou que era para se abster da carne sufocada, da prostituição, depois leiam lá, para vocês verem. Então, eu sigo o que está em 15 de Atos dos Apóstolos. Mas eu não condeno ninguém por não comer e não condeno ninguém por comer. Entenderam? Pelo que está em 15 de Atos dos Apóstolos, não há condenação. Agora, a carne sufocada, sim, porque tem sangue. Como frango, né? Aquele frango ao molho pardo é um frango que você não deve comer, porque aquilo é pecado, é feito no sangue. Chouriço é feito no sangue. Então, você olhando 15 de Atos dos Apóstolos, você vai ver o concílio de Jerusalém. Porque estava uma briga por causa da, como é que diz? Exatamente, o nosso DNA tem a assinatura de Deus, exatamente isso. Então, irmãos, tudo isso, toda essa coisa toda, tudo isso vai passar porque Jesus está voltando. Agora nós precisamos estar com a nossa vida em ordem.
Precisamos estar buscando a face do Senhor. Precisamos estar guardando os mandamentos de Deus. Ele não fala dos mandamentos que deu para Moisés, das 613 leis mosaicas. Ele está falando dos mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entenderam? Igual todos os animais, exatamente. É isso mesmo. Todos os animais têm que ser degolados. Sai o sangue, verte o sangue, aí não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido a palavra dessa noite. Busca fazer a vontade de Deus. Quanto à alimentação, peça para o Senhor te guiar. Mas nunca coloque o dedo no outro. Presta atenção nisso. E mesmo sábado, não coloque o dedo no teu irmão, porque às vezes ele não teve. Ele ouviu falar mentiras a vida inteira. E essas mentiras na mente dele virou uma verdade. E para desconstruir tudo isso não é fácil. Não é. Mas o Senhor está olhando para um coração verdadeiro, sincero. Mas se nós, por exemplo, eu hoje, Deus me tocou desde cedo sobre isso. Desde cedo que o Senhor está falando comigo sobre isso daqui, que era para trazer isso aqui hoje à noite. Eu tinha preparado para trazer sobre Elias. Elias não, as 2 testemunhas. Mas o Senhor me tocou fortemente que era isso aqui que eu tinha que trazer. Então eu quero dizer para você, aqueles irmãos que estão aqui ouvindo, busquem ao Senhor. Leiam o que eu li de novo. Leiam a Bíblia, vocês precisam ler a Bíblia. Para saber se eu estou falando verdade ou não. Entendeu? Agora, não seja aquele tipo de, que nem os judeus, né? Eles são religiosos. Eles não são convertidos. O religioso, a tendência dele é acusar. Ah, você não faz isso? Né? Que nem os adventistas, né? Se você não guardar o sábado, você tá no inferno, né? Eles dizem que o sábado é a marca da besta. E o sábado não é a marca da besta. O sábado não é a marca da besta. Mas, se o governo mandar eu guardar o domingo, eu não vou guardar o domingo, eu vou guardar o sábado. Porque o sábado é um mandamento. Entenderam? Presta atenção. E o domingo não é mandamento. O domingo é o primeiro dia da semana. Nada a ver com Cristo. Cristo não ressuscitou no domingo. Então, presta atenção. Nós temos que ter isso na nossa mente. Tá? Eu não creio que o sábado é a marca da besta, não. A marca da besta, ela vai ser colocada naqueles que não estão de acordo com a palavra de Deus. Esses vão aceitar tudinho. Então não julguem ninguém, busquem ao Senhor, leiam suas Bíblias. Nós estamos num momento que se nós não lermos a nossa Bíblia, nós vamos errar. E vamos errar feio. Quanto à alimentação, orem ao Senhor. Não fica no que eu estou falando. Vai buscar Deus, vai consultar a palavra. Vai ler Atos dos Apóstolos, vai ler a visão de Pedro. Vai ler as outras partes, vai ler o Velho Testamento. E o Senhor vai falar no teu coração o que você tem que fazer. Presta atenção. O Senhor vai falar no seu coração o que você tem que fazer. Entendeu? Eu tenho uma experiência. Como eu disse, eu fiquei 11 anos sem comer carne de porco. Nenhuma. E fiquei 2 anos sem comer nenhum tipo de carne. E de repente eu precisei, porque eu não tinha mais condições para comprar o tanto de coisas para poder preencher a proteína da carne. E precisei voltar a comer carne, que saía mais em conta, entendeu? Exatamente, vamos ser perseguidos não pelo sal, mas pelo nome de Jesus, exatamente. Mas olha, aquele que está cumprindo os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, e a fé de Jesus, o Senhor vai guardar, o Senhor vai honrar a fé. Então, meu irmão, a minha missão hoje aqui é trazer isso para você. Vai lá em Apocalipse 14, vamos voltar lá de novo, versículo 11, né? Vou voltar aqui outra vez, em Apocalipse 14, versículo 11, que diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Busca fazer a vontade de Deus, porque quando você faz a vontade de Deus,
o Senhor movimenta suas mãos para livrar a tua alma. Amém? Irmã, depois que soube sobre o domingo, estando em casa, aproveito para trabalhar organizando a casa, o jardim, o escritório, e assim a semana começa bem melhor, exatamente, com mais disposição. Exatamente, é isso mesmo, Mônica, é isso mesmo. Entendeu? Nós temos que saber, né? Nós temos que saber como proceder, entendeu? Como proceder. Aqui eu faço isso, hoje foi dia da faxina, minha filha... Minhas férias acabam amanhã, né? Minhas férias acabam amanhã cedo. Então, fui faxinar a casa, deixar a casa bem arrumadinha para ela chegar. Eu tô mais quebrada que arroz de quinta. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Vamos orar, então. Agradecer ao Senhor por essa noite. Pedir a Deus pela vida da Paula lá. Ela deve ter dormido, deve ter melhorado a situação lá. Ou ela saiu correndo. Vamos orar. Nós confiamos no Senhor, né? Que Ele vai livrar ela do mal, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que criou os céus e a terra, Tu és um Deus que deixou os Seus mandamentos para nós vermos, lermos e ouvirmos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, prepara as nossas almas para entrar no reino dos céus. Prepara as nossas almas para estar com Cristo. Prepara-nos, Senhor, a nossa mente para absorver a Tua palavra. Prepara-nos, Senhor, um coração de carne para poder ser manso. Porque o coração de pedra é um coração muito duro e ele não vai para lugar nenhum. Mas um coração de carne é um coração que ouve a Tua palavra. É um coração que está aberto aos ensinamentos. É um coração que está ligado no trono da Tua graça. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda a Paula, guarda o Pedro lá em Portugal. Guarda a pastoração, o pastor Vitor. Guarda a Clara também, que estão lá em Portugal. Que a Tua mão de poder esteja sobre eles e que aquelas chamas não os alcance. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que as chamas vão cessar e não vão chegar onde os Teus filhos estão. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem ser conosco, sustenta-nos debaixo da tua misericórdia. Eu te peço pelo caderninho de oração, Pai. Guarda os meus irmãos que estão ali inscritos. Guarda o Teu povo em geral na face da terra. Que eles possam estar firmes diante da Tua palavra, esperando a Tua volta. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo pelas bênçãos. Eu te louvo, Senhor, por mais vezes a gente sair do prumo e o Senhor dar um puxão na gente para a gente voltar para o prumo certo. É porque o Senhor nos ama. E eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda a ser fiéis até o fim. E podemos estar diante do Teu Filho, podemos ser achados dignos de estar diante dEle. Em graça e poder, Pai. Nos ajuda, livra-nos do mal. Dá-nos uma noite em paz, uma semana na Tua presença. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.